Olá, seja bem-vindo ao Boletim de Finanças Sustentáveis. Imagina que você seja um navegador do século XV. Você está ali olhando para o seu navio, prestes a zarpar, e o seu navio vai em direção ao novo mundo, vai a lugares desconhecidos, buscar talvez temperos, mantimentos, novos lugares, chás, enfim. Todo o seu dinheiro está investido naquele navio. Se você chegar ao seu destino, você fica rico. Mas se você afundar, você perde todo o seu dinheiro, o dinheiro da sua família. Durante muito tempo na história da humanidade, vivemos assim, frente ao tudo e ao nada, sem nenhuma proteção contra os dias ruins, ou a má sorte, ou se o destino não sorrisse para nós. Mas isso não acontecia somente no comércio. Imagine agora uma outra história. Imagine uma mulher na Escócia rural, no século XIV, casada com 2 filhos. Imagine que o seu marido está prestes a morrer, seja por fome, doença, guerra, qualquer que seja o motivo. O cenário mais provável para esta mulher e estas crianças é o abandono total, possivelmente a miséria absoluta. Não existia previdência, não existia uma rede institucionalizada de proteção social para viúvas, para os idosos ou para os órfãos. Era um salve-se quem puder. Nesse contexto, mas acho que a gente pode falar em grande parte do mundo pré-moderno, o risco econômico não era separado do risco existencial. É como se esses riscos fossem muito próximos, risco econômico e risco existencial. Mas aí, ao longo da nossa jornada, aí, Revolução Científica, século XVII, um pouco antes disso também, nós evoluímos as ferramentas da estatística e da probabilidade. E ao dominar a probabilidade, nós conseguimos desenvolver ferramentas e instrumentos que conseguissem nos ajudar a antecipar risco e manejar esses riscos que nós antecipamos. É como se o nosso navegador ou a moça que estávamos falando, é como se eles não estivessem tanto à mercê do destino, tendo que rezar para o destino sorrir para eles. Mas é como se eles tivessem à disposição uma ferramenta poderosa de ajudá-los a antecipar riscos, gerenciá-los adequadamente. Ou colocando de outra forma, é separar o risco econômico-financeiro do risco existencial, ou diminuir as consequências financeiras da incerteza. A incerteza sempre fez e sempre fará parte do nosso destino, da nossa vida, faz parte de ser humano. Mas se a gente puder diminuir as consequências financeiras das coisas ruins que nos acontecem, certamente isso é uma coisa boa. A economia moderna depende em larga medida dessa infraestrutura invisível que nós fomos costurando ao longo dos séculos a partir do domínio da matemática, da estatística, da probabilidade. Essa infraestrutura invisível, que é bastante sutil, é uma teia que envolve a economia moderna, é o seguro. Muitas vezes, quando a gente olha para o mundo moderno e compara com o mundo pré-moderno, a gente fala muito do papel da tecnologia, porque isso é visível, é gritante. A gente vê claramente o papel que a tecnologia tem no mundo moderno. Mas o seguro é essa infraestrutura invisível, essa sutileza que permite que as economias modernas sejam o que são. Sem seguro, nós não conseguimos financiar grandes obras de infraestrutura, não conseguimos grandes investimentos, enfim. O seguro é o que permite a canalização de recursos para os fins que as sociedades desejam. E se formos bem-sucedidos no desenvolvimento dessa infraestrutura invisível, nesse momento nós enfrentamos uma ameaça importante para tudo que viemos desenvolvendo com relação ao seguro. E essa ameaça são as mudanças climáticas. É um novo tipo de risco, é um novo tipo de contexto em que nós, sociedade contemporânea, enfrentamos. Os eventos climáticos extremos, as suas intensidades, as suas frequências já têm levado a indústria de seguros ao limite. Já está estressando diversas operações de seguros ao redor do mundo, tornando muitas vezes o preço do seguro inacessível para várias pessoas, várias famílias, várias comunidades e muitas vezes tornando certas áreas consideradas de risco extremo simplesmente impossível de serem seguradas. E aí o setor de seguro simplesmente se retira daquele local. E isso tem implicações econômicas fundamentais.
Portanto, a mudança climática também coloca uma pressão importante sobre o setor de seguros. E isso nos traz perguntas de toda a ordem. Como é que nós vamos lidar com esse desafio, também assegurando que essa infraestrutura da economia moderna possa continuar existindo, porque não existe economia moderna sem seguros. E a mudança climática está colocando tudo isso em xeque. No Brasil, um relatório publicado pela CNSEG em novembro de 2025 joga a luz sobre a relação entre eventos climáticos extremos e seguros. Nesse relatório, a CNSEG acompanhou, fez o levantamento de dados dos eventos climáticos extremos ocorridos no Brasil no período de 2022 a 2024 e mostra que o conjunto desses eventos climáticos, que são causados por chuvas intensas que levam a enchentes, inundações, secas prolongadas, que afetam o setor agropecuário, o setor energético, a infraestrutura urbana, causaram perdas de 184 bilhões de reais. Outro dado bastante interessante desse relatório diz respeito à lacuna de proteção, a lacuna de seguros. O relatório diz pra gente que 9%, em média no Brasil, 9% das perdas ligadas a mudanças climáticas estavam seguradas. Esses 9% é a média brasileira, mas a gente vai observar que nas diferentes regiões do Brasil, esse percentual de cobertura difere bastante. Por exemplo, na região norte, o percentual que estava coberto por seguro é de 0,2%. Então, isso amplia desigualdades no Brasil. Porque a maior parte dessas perdas econômicas ligadas às mudanças climáticas, a esses eventos climáticos extremos, vão recair sobre as famílias, as comunidades, a economia, no governo. Isso não só amplia desigualdades, como amplia o desafio fiscal brasileiro. No mundo todo, o setor está se desafiando a como resolver o problema da mudança climática do ponto de vista de seguros. É um baita desafio, isso vai envolver novos dados que precisam ser coletados, novos produtos, novos incentivos, uma aproximação maior com os formuladores de política pública, enfim. É um desafio muito atual que envolve não só o setor de seguros no Brasil, mas no mundo todo. E possivelmente a gente ainda vai ver desdobramentos nos próximos anos. Mas é bom lembrar, não existe economia moderna, não existe estabilidade econômica sem um setor de seguros vigoroso numa dada economia. Nós precisamos encontrar rapidamente soluções para que a gente possa continuar sonhando com investimentos em infraestrutura, ampliação de parques fabris, comunidades mais resilientes, tudo isso vai precisar de seguros. Quando a gente traz a lente climática para o setor de seguros e o seguro como um instrumento financeiro não é só um mecanismo compensatório de perdas, mas passa a ser também uma ferramenta essencial para a adaptação às mudanças climáticas. Então, é uma peça importantíssima desse tabuleiro também de adaptação climática. Eu vejo você no próximo Boletim de Finanças Sustentáveis.